Meus amigos, Bahia venceu, Bahia brocou, graças a Deus, né? Conquistamos esses 3 pontos importantíssimos. E a galera do Sport TV analisou esse partido no troca de passe logo após acabar o jogo, né? Foi o jogo ali do Sport TV, o jogo foi transmitido e eles acabaram analisando aí esse embate. Eu vou trazer aqui também a perspectiva deles, já trouxe a minha perspectiva nos nossos canais e agora a gente traz aí a perspectiva do Sport TV. Confira e deixa o like. Vem aí o troca de passes, vai daí, Diniz. Valeu, Renata! Paulo Nunes transmitiu essa vitória do Bahia lá em Salvador, 2-1 de virada sobre o Fluminense. Primeiro triunfo do Bahia na competição, o Fluminense segue sem vencer, havia empatado na primeira rodada, agora perde jogando longe do Maracanã. Eu tô aqui com o Grafite, com Carlos Eduardo Mansur, estamos começando o programa desta terça-feira, que já se inicia na quarta. Coisas do nosso futebol, o jogo parecia que nunca ia terminar, mas acabou. 00:34, estamos chegando com troca de passes. Convido a vocês aí de casa, que estão acordados até agora, para conversarem com a gente por meio da hashtag troca de passes, vá lá no Twitter, tá aí na sua tela, olha só, o caminho é esse. Vá lá no Twitter ou no X e mande sua mensagem pra gente. Você gostou da atuação do Bahia? Você, tricolor, gostou do que viu do Fluminense? Imagino que não, né? É duelo de tricolores nesta noite lá na Fonte Nova. Grafite, Carlos Eduardo Mansur estão aqui comigo e vão falar mais sobre esse jogo, que foi um bom jogo, apesar de toda a chuva. Depois de uma longa parada para que o gramado estivesse em melhores condições, foi um jogo bastante agradável de se ver, como já era de se esperar, não, Grafa? Boa noite. Verdade, boa noite, Felipe, Mansur, amigas e amigos do Troca de roupa nova, né? Você gostou, Grafa? O que você achou da nossa nova roupagem aqui? É, visual novo. Tô sendo a Ferroviária de Araraquara aqui, ó, a ferrinha, a Grenar. Mas isso aí, grande jogo. A expectativa era boa para esse jogo, né, Felipe? Com duas equipes que gostam de jogar futebol, de ter a bola, de jogar, mesmo com o gramado naquelas condições. O árbitro teve a percepção de parar o jogo ali quando foi necessário. E na volta a gente teve um bom jogo, né? Assim, o Fluminense ainda tentando engatar na temporada 2024. E o Bahia, a gente vai falar muito sobre isso aí. Golaços, uma força coletiva, a qualidade individual dos jogadores decidiram o jogo. É isso aí, Carlos Eduardo Mansur. O primeiro tempo, eu diria, melhor do que o segundo, né? O primeiro tempo de algumas boas oportunidades dos dois times. No segundo, essas oportunidades rarearam. O Bahia ainda teve algumas no contra-ataque, mas o Fluminense praticamente não criou uma chance na segunda etapa, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Grafite. Todo mundo que assiste o Troca. O primeiro tempo era de dois times que eram melhores com bola do que sem. Ambos tinham dificuldade para defender. Para mim foi o Fluminense melhor até a parada pela chuva e o Bahia melhor da volta da... O segundo tempo do primeiro tempo, né? O segundo tempo do primeiro tempo, o Bahia já era melhor time. Acho que o jogo deixa algumas notícias para os dois times, em termos de... Se a gente pensar num campeonato que está na segunda de 38 rodadas, para o Bahia deixa uma impressão que ainda que o time vá ter, ao longo dessa caminhada, suas dificuldades sem bola pela característica dos jogadores, ele conseguiu se impor através de competitividade. Ele conseguiu criar problema pressionando o Fluminense. A saída do Fluminense de trás foi muito difícil. Continua sendo, aliás, né? Esse ano tem sido uma constante a dificuldade do Fluminense de sair de trás. E o Bahia conseguiu competir bem e ser melhor no jogo. O Bahia mereceu a virada por 2-1. Do lado do Fluminense, o momento é complicado. O momento não é bom. Primeiro, é difícil reconhecer esse Fluminense nesse momento. São poucos minutos, poucas passagens dos jogos que você olha para o Fluminense e encontra aquele Fluminense reconhecível, habitual. Era um time que, quando era pressionado, tinha dificuldade de sair de trás, dificuldade de acelerar nas costas da pressão. Imagino até que a mudança do John Kennedy tenha sido para ter mais um homem que conseguisse carregar essa bola caso o Fluminense saísse dessa pressão do Bahia contra a saída de bola do Fluminense, mas raramente aconteceu. O Fluminense não criou praticamente nada no segundo tempo. E algumas alternativas do Diniz, nesse momento, têm gerado mais dificuldade do que solução, né? O Martinelli com dificuldade na bola aérea. O primeiro lance do jogo é um lance que o Cuesta ganha pelo alto do Martinelli. O primeiro lance do Bahia no jogo.
a dificuldade de defender a frente da área em rebote de bola parada. São 2 lances seguidos em que o Fluminense está todo ele metido dentro da área e tem a finalização do Bahia da entrada da área. O segundo dele sai o gol do Caio Alexandre. E no segundo tempo, com a entrada do John Kennedy e o Ganso vindo fazer quase uma dupla com o André à frente da defesa, a frente da área do Fluminense ficou muito mal protegida e por ali saiu o gol. A gente está vendo até o lance aí. Agora, por aí saiu o gol do Cauli. Então, o Fluminense perdeu muito do que é a sua identidade, a sua capacidade de impor o seu estilo, e as soluções que o Diniz vem buscando nesse momento ainda não funcionam. Tem trazido mais dificuldade do que solução. Agora, o Fluminense tem se mostrado muito vulnerável, né, no seu setor defensivo, em que pese a alteração, né, a saída do Nino, e algumas adaptações que o Diniz vem tentando acertar, né, para tentar deixar o time um pouco mais conciso ali na parte de trás. Fato é que aquela eficiência defensiva que o time mostrava no ano passado, né, Grafa? Né? É uma equipe mais equilibrada. Um pouco, né? E acho que também tem a ver com a alteração. Por exemplo, acho que a entrada do John Kennedy hoje, a saída do Lima piorou bastante o time. Porque né? o Lima é um jogador que entrega muito ofensivamente em aspecto de gols, né? De chegar na área, de finalização. Tanto é que marcou 2 gols no jogo passado, né? Sim. Mas ele é um cara que ele recompõe bem, né? Ele faz bem, ele ajuda no equilíbrio da equipe. Eu não sei se o cartão amarelo do Lima fez com que o Diniz fizesse essa substituição, porque o Lima não fazia um grande jogo, mas também ele não estava tão abaixo assim. E a entrada do John Kennedy deu uma desequilibrada, né? O Ganso, a gente vê no lance do gol, que ele acompanha a jogada, mas deixa o Cauli escapar. Se a gente tiver como botar... E é uma sequência de erros, viu? Que eu tava vendo, quando o Jean Lucas recebe do lateral... Do Juba. O Juba ameaça aí e volta, e o Samuel Xavier, imaginando que o Juba vem ele dá uma saída. E isso acaba que o Jean Lucas consegue dominar com tranquilidade e girar. E aí a qualidade do jogador, de encontrar o Cauli fez a jogada, acho que o Manuel se precipitou no bote ali, acabou sendo batido com uma certa facilidade, aí a qualidade do jogador. Então a sequência de erros ali da zaga do Fluminense, que está uma zaga desequilibrada, proporcionou, mas méritos do Bahia que soube aproveitar desse desequilíbrio da equipe do Fluminense. Agora é um time que tem muita qualidade, né? O Bahia do meio para frente é um time que sabe o que fazer com a bola. A gente conversava, eu e o Mansur ali nos bastidores do Troca, o Mansur falava, olha, tem bastante arco e pouca flecha o Bahia, né? Isso, muito arco e pouca flecha. E é verdade, porque o Bahia de velocidade mesmo, jogador que dá profundidade, hoje em dia tem o Ademir. Começou com o Ademir que não vinha jogando os outros jogos. Depois o Biel, né, Mansur? E o Biel que entrou, mas não são tantos jogadores com essa característica. O time muito mais de se aproximar e entrar costurando do que propriamente... Por exemplo, tem um lance, quando o Fluminense já se colocou todo no campo de ataque, que o Everton Ribeiro acha um passe espetacular para ligar o contra-ataque, só que quem está recebendo esse passe à frente é o Cauli, que não tem essa característica de acelerar as costas da marcação para ir parar na cara do goleiro. Tanto que ele acaba não conseguindo sustentar na velocidade. Aliás, acho que também houve o erro no domínio, né? Se ele domina a bola para frente, talvez ele pudesse continuar avançando e chegar à área. Mas não é característica dele receber esse passe em profundidade. Então, acho que são 2 questões do Bahia. Primeiro, quando no início do jogo ele colocava Ademir, Cauli, Tassiano tentando defender um pouco, fazendo essa primeira pressão. Quando precisava vir para o campo defensivo, em muitos momentos ele defendia com a linha de 4 e só os 3 meias. Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas com muito espaço para cobrir. E aí é uma dificuldade que o Bahia tem. Tanto que o Fluminense cria algumas oportunidades no primeiro tempo. Tem um gol anulado depois do Arias. E aí o lance do primeiro gol, né? Que é o desarme do Arias em cima do Arias. Exatamente, que permitiu ao Arias roubar a bola e a bola chega ao Cano e faz o que... O campeonato do Bahia vai ser permanentemente uma tentativa de equilibrar a boa qualidade técnica do elenco com a necessidade de ter vigor e de ter competitividade. Hoje o time conseguiu sustentar um jogo contra um Fluminense que, pelo seu lado, perde bastante vigor desde a formação inicial, mas principalmente após as alterações. Isso permitiu ao Bahia sustentar mais tempo o jogo como um time que dominou a partida. Uma coisa que parece inevitável é que os jogos do Bahia vão ser sempre bastante divertidos e agradáveis de ver, né? Para quem não está envolvido emocionalmente ali, como é o nosso caso, né, Grafa? Porque se a gente pensar na estreia, faz 1-0 no Inter e toma uma virada. Hoje,
o Bahia sai perdendo por 1-0 e ele vira o jogo. É um time que, a qualquer placar, a qualquer momento, ele pode mudar, né? Porque é um time que tem muita qualidade na frente, mas que, assim como o Fluminense, permite alguns espaços atrás. O Rogério está buscando esse equilíbrio defensivo também por parte do Bahia. Aí o primeiro gol do Bahia também é um erro de marcação ali, né? Porque o Caio Alexandre recebe sozinho, ele tem só o Samuel Xavier à frente ali. Tinha que ter um cara para proteger ele também, para fechar a parte de dentro do campo, né? Onde ele tira e acerta um chute muito bom. Mas o Bahia é isso daí. O Bahia a gente vê no Bahia um jogo que vai ser jogado, vai ser o Bahia vai buscar, mesmo nas dificuldades, no desequilíbrio dele, vai buscar gol, vai ter falhas ali individual. Mas é uma boa equipe, uma tabela dura para o Bahia também, né? Internacional em Porto Alegre, Fluminense em casa, o Bavi. Vitória agora na próxima rodada, clássico já nessa terceira rodada. Para testar mesmo o elenco. Com tudo que envolve esse Bavi depois da final do Baiano, mas é uma largada. Se o Bahia consegue vencer esse jogo no fim de semana, ele consegue uma largada boa. É um time que tem bastante qualidade, né? Tem jogadores... Com bola, é um time que você sabe que ele vai produzir nos jogos. Ele produziu em Porto Alegre, ele produziu hoje. A grande questão do Bahia é se equilibrar sem a bola.